líder do governo é humano na Assembleia, o deputado Guilherme Sampaio, é o segundo mais influente do parlamento na pesquisa de influência dos parlamentares feita pelo Anuário do Ceará. A pesquisa é muito simples. Aborda cada deputado, são 46, e pergunta quem são os 3 mais influentes. Cada parlamentar pode escolher até 3 nomes que não sejam o seu próprio. O Guilherme, como segundo mais influente, mostra que, além de líder, consegue ter esse bom tráfego entre os seus pares. É sobre esse desempenho, é sobre política, é sobre o PT, é sobre esse momento de pré-campanha, que está muito mais para a campanha oficiosa, que a gente conversa agora com o Guilherme Sampaio. O programa do Anuário já está no ar. Guilherme Sampaio tem uma história em Fortaleza como vereador e decidiu disputar uma cadeira na Assembleia. Por muito pouco não foi eleito, ficou como suplente, mas após arranjos feitos pelo PT, assumiu o mandato. E não foi apenas um deputado, se tornou o líder do governo, um papel muito estratégico para o Palácio da Abolição e para o PT, o seu partido. E é com o Guilherme que a gente conversa agora. Guilherme, muito bem-vindo por estar aqui conosco, é um prazer. Prazer é meu, Jocélio, conversar com você, que é sempre um papo muito qualificado, sofisticado e, sobretudo, no ambiente do Anuário do Jornal O Povo, que sempre propicia um estímulo para a gente pensar sobre o Ceará. Tudo bem, Guilherme, como eu falava com você antes da gravação, não é óbvio que um líder de governo seja o mais influente. Ele tem o poder de ser esse canal do Palácio com o Parlamento, sabendo da força que o Executivo tem. A que você atribui a sua votação como o segundo mais influente? Você só não foi mais influente que o presidente, que aí seria algo inusitadíssimo. A que você atribui esse desempenho, Guilherme? Jocélio, eu estou completando 22 anos de vida pública. Você deve lembrar, eu estreei como vereador de Fortaleza, sendo o líder do governo da ex-prefeita Luiziane Lins na Câmara Municipal no meu primeiro mandato. Então aquilo foi um teste de fogo, mas uma experiência que eu considero muito importante para o exercício da liderança agora no governo do governador Elmano. Então isso ajuda muito a compreender qual é o papel institucional do líder. Além de ser um deputado, defender suas posições, é necessário fazer o que você falou, transitar, ouvir, dialogar com as diferentes posições, inclusive com a oposição. Eu acho que essa experiência ajudou muito. Eu também tive a oportunidade de passar pelo Executivo. Eu fui secretário da Cultura do governo Camilo. Isso também ajuda a compreender o funcionamento da máquina e a interação do parlamento com o poder executivo. E para além disso, que eu considero que foi um grande trunfo, digamos assim, para cumprir esse papel, a minha relação longeva e de muita confiança com o governador Elmano. Nós convivemos há mais de 20 anos. Você lembra também, no governo da ex-prefeita Luiziane, o Elmano era secretário, eu era líder. Então nossa relação política e de convivência militante e também de confiança começa ali. Então o Elmano é um governador que, para liderar seu governo na Assembleia, eu não preciso conversar com ele toda hora. Eu não preciso perguntar a ele quais são as posições dele em termos de diretriz política sobre determinados temas, porque nós temos muita afinidade ideológica e convivência. Então eu acho que tudo isso compõe para facilitar o exercício da liderança na Assembleia. E eu finalizo dizendo que eu fui surpreendido com a boa recepção que eu tive dos colegas deputados, inclusive da oposição. Então, de fato, hoje eu me sinto com o privilégio de transitar entre as diferentes posições e sou reconhecido cotidianamente pelas diferentes bancadas por essa habilidade. Então, talvez isso tenha repercutido aí no reconhecimento e na generosidade dos colegas a me apontarem como um dos mais influentes da Assembleia. Você acabou de dizer que você tem até a simpatia de opositores. Quando o microfone é ligado e a Câmara tem uma luz acesa, a gente percebe que o parlamentar, ele muda, né? Já ouvi muito isso de colegas seus, dizendo que determinado parlamentar, seja da esquerda, seja da direita, tem um comportamento afável no dia a dia. Quando está no palco, muda. Como é que é trafegar, Guilherme, com os diferentes num tempo tão acirrado? Existe diálogo com a chamada direita no parlamento fora do púlpito? Existe. Jocélio, eu costumo fazer aqui uma analogia. Lembra do teu tempo de colégio? Tu tinha lá uma turma de 40 alunos, tinha aqueles que tu não gostava, tinha os que tu gostava, tinha os que tinham afinidade, mas tinha uma cumplicidade, né? Não dava para você brigar todo dia com aquele cara que você não gostava.
Uma coisa é o Congresso Nacional. Na Câmara tem mais de 500 deputados. 513, né? Na Assembleia são 46 que se encontram todo dia. A Câmara Municipal são 41 que se encontram todo dia. Então é impossível, até por necessidade de existir naquele espaço com o mínimo de capacidade de produzir, que você alimente uma relação conflitual exacerbada cotidianamente. Existem situações pontuais, por exemplo, existem situações em que dois parlamentares disputam por gerações um mesmo território. É familiar isso, né? Familiar, é característica da nossa cultura política, mas de forma geral, né, claro, há exceções, há uma convivência, há uma camaradagem nos bastidores, até porque todo mundo precisa discutir com alguém que vai ser relator do seu projeto para aprovar sua matéria, alguém que quer apresentar uma emenda que pode prejudicar o projeto e você precisa ir lá discutir, alguém que vai fazer uma audiência pública que você quer participar, quer interagir. Então, para a Assembleia funcionar, precisa haver o mínimo de cooperação entre os 46 deputados. É óbvio que as posições ideológicas hoje estão mais claramente demarcadas. Se de um lado a gente se ressente desse excesso, né, inclusive a presença de um certo discurso de ódio na política, que eu considero muito influenciado pela ascensão da extrema-direita, se de um lado a gente percebe isso como algo que a democracia precisa conter, de outro lado, Jocélio, você também me conhece há muito tempo, eu acho que as posições ideológicas estão mais claras no debate político. E para a democracia, eu acho que isso é bom. Porque não há juízo de valor a priori sobre ser de esquerda, de direita, de centro, conservador, progressista, né? Isso é necessário, eu acho que isso é uma decorrência existencial do ser humano. Eu li, inclusive, uma obra recentemente de um filósofo, um rabino, inclusive, a respeito da consciência, e ele falava que naturalmente as pessoas são mais progressistas ou mais conservadoras, e é quase que uma divisão 50-50 da humanidade. Então isso é uma expressão natural da nossa alma, digamos assim, né? Então isso se traduz na política, né? O que não é saudável é que isso exceda o limite da divergência política e ideológica e descambe para o ódio. Esse é o ponto, né? Descambe para a tentativa, desejo de eliminação do adversário, né? Que é o que nós temos observado com a ascensão da extrema-direita aqui e no mundo. A esquerda não fez isso muito no Brasil, Guilherme? Quando você ia para um passeata de um sindicato dos comerciários que tinha um caixão do presidente do Sindicato de Lojas, isso não era um jeito, ali sindical, pontual talvez, isso não era um jeito da esquerda também de tratar o outro lado? Jocélio, eu acho que extremismo não tem ideologia. Extremismo você tem em todas as posições. Agora, eu acho, a nossa geração, a minha e a sua, tem uma obrigação. Nós precisamos consolidar a democracia no Brasil. É uma democracia que nós considerávamos estável e, recentemente, quem acompanhou a discussão pública sobre os eventos do 8 de janeiro de 2023, nós verificamos que houve, mais uma vez, uma tentativa de golpe de Estado. Recentemente, nós tivemos a ascensão ao poder de lideranças que abertamente defendiam a ditadura militar, a tortura, né? Então, essa experiência, ela nos convoca à responsabilidade de percebermos que se a geração passada lutou contra a ditadura pela democracia, a nossa tem a tarefa de consolidar. E para consolidar a democracia, é preciso superar, na minha opinião, esse extremismo. Ele sempre vai existir, é da natureza humana, mas é tarefa das instituições democráticas, dos partidos, superá-lo. A propósito, existe muita diferença no ambiente da Câmara Municipal para o ambiente da Assembleia, né? A Assembleia são 46, na Câmara são 43, aí Fortaleza aumentou mais 2, você até falou 41, Verdade. Aumentou, tem 43. É muito diferente pela natureza do mandato. O vereador, como você foi, ele tem demandas mais citadinas, né? É o pedido do bairro e tal. O deputado já tem uma demanda lá do município, do prefeito. E aí, complementando isso, você nunca foi um vereador de bairro. Você é um vereador que tem um voto de um público que não é aquele da demanda popular, até porque você tem um público que tem um perfil classe AB também, Guilherme. Como é que é a diferença dos dois ambientes e a diferença dos seus dois mandatos? Jocélio, essa pergunta é maravilhosa porque eu senti muito essa diferença. A Câmara Municipal ela vive muito a cidade.
os conflitos estão ali todos os dias. É a cara da cidade ali, né? E tudo que acontece na tua vida, quando tu acorda, bota a rua, bota o pé na calçada, tem a ver com a Câmara, né? O Estado, a Assembleia, ela tem uma competência legislativa, ou seja, ela legisla sobre os assuntos que sobram da Câmara Municipal e que sobram do Congresso Nacional. Então é uma pauta legislativa mais estreita. Então a Câmara é muito viva. Na campanha parece que vão resolver tudo, quando a gente sabe que não é da alçada, né? E ainda tem outro detalhe do funcionamento da Câmara Municipal, é que você tem 43 que atuam no mesmo território. É um território mais restrito. E Fortaleza não é tão grande assim, né? Então há mais conflito, né? As questões são mais acirradas em determinados momentos. Você tem uma presença mais frequente da população de segmentos no parlamento municipal do que no estadual. Lá na Assembleia, eu estranhei muito no começo, eu achava mais frio o ambiente, para que esse tipo de conflito que era meio cotidiano na Câmara é mais raro, mas também quando acontece é pesado, é para valer, né? Do ponto de vista do trabalho parlamentar é a mesma coisa, mas de fato esses aspectos do cotidiano, do exercício do mandato, eles mudam e há um aspecto simbólico também, que é a dimensão de poder atribuída ao mandato parlamentar estadual. Como é isso? Se você é um deputado, isso atribui inerentemente a esse título um status de poder, de autoridade muito superior ao de vereadores. Faz parte da cultura política, claro, é uma dimensão de representação mais ampla do que a de vereador, mas é como se no imaginário, vereador fosse menos importante do que deputado. E, na realidade, o mandato de vereador é um mandato muito incidente sobre a vida das pessoas. Tá. Mas eu senti muito essa diferença. Né? Eu saio da Câmara. Eu primeiro saí como uma licença, como vereador. Ainda era vereador e fui para a Assembleia Legislativa. Então, eu saio da Câmara, entro na Assembleia como se eu subisse 3 degraus. Lá na época, né? Na realidade, foi uma primeira situação no Brasil. A lei orgânica da Câmara foi modificada. Não foi por causa de mim, claro, já era modificado anteriormente. O Supremo Tribunal Federal já tinha ratificado essa decisão de que se você tinha um vereador que era suplente de deputado e era convocado para uma suplência circunstancial, e aí a lei orgânica passa a autorizar que ele se licencie do mandato de vereador, obviamente incluindo abrir mão de todas as condições de exercício do mandato de vereador, materiais e etc., todas as prerrogativas, e durante aquele tempo exerça o mandato de deputado, respeitando o voto que a população deu, né, para garantir que quem foi mais votado para deputado supra a suplência temporária que foi feita. Então só precisa renunciar como vereador se for para assumir definitivamente o mandato de deputado. E não foi o caso. Não foi o caso. Eu comecei temporariamente, depois foi concluído o meu mandato de vereador. Eu já estava na Assembleia na condição de suplente e segui pela convocação do governador Elmano para que eu fosse o líder do governo, que foi compreendido pela nossa bancada, até porque alguns iam ser secretários do governador. Certamente. A propósito disso, o que é que você lê para essa campanha que está se avizinhando, no seu caso, você teve essa dificuldade de se eleger, você entrou como suplente, essas circunstâncias todas. O que é que você revê no seu projeto político pessoal do ponto de vista de redesenho? Porque eu estou falando de um homem que é da capital, que não é um deputado que me conste que tem uma base forte no interior. O que é que muda depois de ser líder do governo no seu mapa eleitoral? Josélio, depois de exercer o mandato de deputado, naturalmente a tua base se amplia. Claro que a minha expectativa é que eu sou pré-candidato a deputado estadual, a eleição para deputado estadual, e a minha expectativa é que a minha votação em Fortaleza siga sendo muito elevada pela minha vida pública de 5 mandatos como vereador em Fortaleza. Mas ao longo do mandato de deputado estadual, eu já comecei a interagir com municípios, com o movimento da agricultura familiar. Então eu vou ser fortemente apoiado nessas eleições que se avizinham por municípios na região do Maciço do Baturité. Vou ser apoiado no Cariri por movimentos sociais, por grupos dirigentes do Partido dos Trabalhadores, na região do Vale do Jaguaribe, no Aracati. Então, inevitavelmente, o exercício do mandato de deputado te propicia a oportunidade de interagir com pautas que são estaduais. Então, diferentemente da última campanha, com toda certeza, a abrangência de representação do meu mandato, ela se expandiu muito e não se restringirá a Fortaleza e a região metropolitana.
Guilherme, você é um petista histórico. Você teve outro partido na vida? Nunca. Mas o PT tá cheio de novatos. Tem gente que não tem a menor cara de petista, né? Tem prefeito que era do partido A, B ou C. Até o prefeito Evandro é um petista que a gente olha assim, mas ele tem uma cara de pedetista, virou petista. Então, como é que é o PT hoje, abarcando tantas personagens que não tem nada a ver com a sua história e que a gente vê, de certa forma, queria que você explicasse na sua visão, a gente vê o PT desconfigurado, um PT que não tem mais cara de PT do que ele era na sua essência. Bom, primeiro quer dizer que o prefeito Evandro foi uma excelente aquisição para o Partido dos Trabalhadores. Eu acho que esse fenômeno que a gente verifica no PT acontece com todos os partidos que são bem-sucedidos nas eleições. Quando você é Pro bem e pro mal. Quando você é governo, quando você é poder, naturalmente isso exerce um efeito de atração muito forte. Então, lideranças, vereadores, prefeitos querem se filiar ao Partido dos Trabalhadores. Alguns se identificam ideologicamente, outros não e mais na frente não permanecem no partido. Agora, Josélio, eu tenho uma crença muito forte no enraizamento do Partido dos Trabalhadores na sociedade, nos movimentos populares e naquilo que as suas principais lideranças, e aí eu posso usar o Lula como ícone, representam em termos de projeto político. O PT é muito forte, é muito mais forte do que as pessoas pensam, atribuindo ao partido apenas a ideia de uma legenda. Pode aparecer quem for, ninguém é dono do PT. Eu ando nesse Ceará todo, Josélio. Eu converso com camponeses, eu converso com pessoas muito simples, que são... O PT é a maior escola de liderança política que existe no Brasil. Então, quando você conversa com essas pessoas que estão nos movimentos sociais na periferia de Fortaleza, você tem uma dimensão da razão pela qual esse partido se tornou o que se tornou, se expandiu como se expandiu e colocou o Lula, um operário, na presidência da República. Então eu tenho muita confiança, muita crença nessa base de sustentação do Partido dos Trabalhadores. E nós vamos inaugurar um período agora que eu considero um ciclo muito estratégico. Espero, trabalho e acredito na reeleição do presidente Lula, mas nós temos a consciência que, mesmo seguindo com muita saúde, como o Lula está demonstrando, muito provavelmente é a última oportunidade em que a gente vai apertar o 13 e vai aparecer o rosto do Lula, né? Então é um ciclo estratégico, acho que o presidente Lula compreende o papel dele em relação a isso. A eleição do atual presidente do Partido dos Trabalhadores, o Edinho, teve uma participação muito forte do Lula, porque ele compreendia que a melhor forma de preparar o PT para o futuro era fortalecer o partido, o seu ideário, as razões pelas quais ele surgiu. Ele disse algumas vezes, e é fácil entender isso, olha, o pessoal fica perguntando quem é que me sucede. Eu acho que não tem sucessor para mim, mas meu sucessor é o PT. O que me fez surgir foi a organização partidária, política, de base, sindical, que deu origem ao PT. Então é o PT que vai parir novos líderes, até porque os momentos históricos não se repetem. O Lula é fruto de um tempo, de uma geração. E agora a gente vai produzir novos líderes. E entre esses líderes nacionais, eu quero destacar a figura do senador Camilo Santana. Acho que o Camilo é uma liderança hoje que exerce um papel muito importante para o Partido dos Trabalhadores no país. Ele compreendeu muito bem isso no Ministério da Educação, fez muito bem a ele a convivência com o presidente Lula. Ele fez uma coisa agora que pouca gente percebeu, aquela caravana do Ministério da Educação por todos os estados da federação, mimetizando um pouco a caravana da cidadania do presidente Lula. Então isso aproximou, popularizou, permitiu ao Camilo interagir também com diferentes realidades. Então eu acho que o PT tem muitas lideranças que podem surgir para esse novo ciclo e o senador Camilo, sem dúvida nenhuma, hoje, para mim, é um dos quadros mais importantes nacionalmente do Partido dos Trabalhadores. Nosso objetivo agora é reeleger o presidente Lula para consolidar esse processo democrático que foi recuperado com a sua eleição e, obviamente, a partir disso, do ponto de vista partidário, se abrirá um novo ciclo.
Camilo não deveria ter se consolidado mais como nome nacional nesse ministério? Ele não é muito local ainda, dentro dessa perspectiva de elenco do partido para o pós-Lula, Guilherme? Olha, José, Quem são os nomes do PT hoje, sem querer fazer profecia? Quem são os nomes que você coloca na mesa, a vitrine do PT, como lideranças que podem ser no futuro um candidato a presidente? Eu acho que os nomes, assim, em perspectiva, mais proeminentes são o Haddad e o Camilo. Agora, você conhece muito bem, porque isso abrange todas as áreas de atuação e da vida social, a dificuldade que é projetar lideranças, projetar trajetórias, projetar empresas, né, vindas do Nordeste em relação à predominância socioeconômica do Sudeste. Até do PT de São Paulo, convenhamos. Claro, é óbvio, né? Então, há uma preponderância muito forte político-econômica do Sudeste, do Sul do país, em relação ao Nordeste. Então, na realidade, eu acho que o Camilo se superou. Ele passou 3 anos e meio no Ministério da Educação, rapidamente se transformou num quadro nacional, com propostas que constituíram marcas do governo do Lula. O pé de meia é uma marca fortíssima, né, do governo do Lula. E se propôs, se dedicou a fazer um périplo por todos os estados do país. Ele não se limitou a ser aquele ministro que fica todo fim de semana no seu estado. Ele tem uma presença muito marcante no Ceará, mas ele se propôs a conhecer o Brasil no ministério. Então, dados esses limites, eu acho que o Camilo cumpriu muito bem esse papel e isso vai se ampliar nos próximos 4 anos do seu mandato como senador ou, eventualmente, como colaborador num segundo governo do presidente Lula. Essa projeção de Camilo, em que medida dificulta ou dificultou, se eu posso dizer assim, a consolidação da imagem do governador Eumano? Em que medida essa sombra de Camilo não foi positiva para Eumano? Olha, eu acho que a primeira constatação que a gente tem que fazer é que ter existido o Camilo é o grande trunfo, a razão pela qual a gente pode projetar o Eumano como a liderança atual do nosso projeto político no estado do Ceará. Então eu acho que o olhar para esta convivência e veja que o governador Eumano, diferente de outros governadores que o antecederam, tem a responsabilidade de levar adiante o legado de 2 grandes governadores, cada qual com 8 anos de mandato, muito bem avaliados, jovens e ativos politicamente. Então, a demonstração que o Eumano deu de competência, liderança, capacidade de dar continuidade a esse projeto com os resultados que o governo dele está proporcionando, é uma demonstração muito forte da sua condição de líder para esse novo ciclo do projeto aqui no estado do Ceará. Então, eu não olho muito para essa relação com esse viés da sombra. Ao contrário, eu olho para essa relação com esse viés do trampolim. A liderança do Camilo permitiu que, ao apontar o Eumano como seu sucessor, definido também pelo partido, o Eumano pudesse ser projetado da condição de um deputado estadual menos conhecido para a de um governador que demonstrou nesses 4 anos que tem competência para liderar o projeto no Ceará. Eu preciso lhe falar algumas coisas muito brevemente. O governador Eumano vai entrar para a história como o governador que universalizou o tempo integral na escola pública do Ceará. O governador Eumano vai entrar para a história como o governador que em 4 anos aprovou mais de 100 mil alunos nas universidades. O governador Eumano vai entrar para a história como o governador que construiu mais hospitais regionais simultaneamente, Baturité, Crateús e Iguatu. Vai entrar para a história como o ciclo governamental que mais gerou empregos, você acompanha essa pauta, entre todos os seus antecessores. Então são marcas muito fortes que trouxe o maior investimento privado da história do país. Teve a competência de construir essa articulação político-institucional, empresarial, para que o data center do TikTok viesse para o Ceará, né? Que trouxe em parceria com o Camilo o ITA. Então isso não é pouca coisa para uma gestão, né, de 3 anos do governador Eumano. Então eu penso que esses 3 anos e meio demonstram
a capacidade, a liderança e a competência do Elmano para tocar esse projeto que é bem sucedido aqui no Ceará adiante. Guilherme, como é que você tem lido, você que é o líder do governo, você lida com isso todo dia, como é que você tem lido o discurso da oposição em relação ao governo Elmano? A gente sabe da quantidade de investimento público que é feito na segurança, que é um flanco no país inteiro, isso não é uma pauta só do Ceará, o Brasil inteiro lida com isso, é uma pauta hoje que não é estadual, é uma pauta federal, daí a cobrança para que a União seja mais efetiva nisso, tem agenda nova nessa área. Pergunto, como é que você tem lido o discurso da oposição? Discurso esse que, no mais às vezes, é muito agressivo, é muito hostil, especialmente porque Ciro é um pré-candidato da oposição e, pelo seu perfil, sabemos que essa virulência é uma marca. Então, Jocélio, você me acompanha há algum tempo, sabe que eu gosto muito de discutir conteúdo. Então eu tenho dito muito na tribuna da Assembleia, olha, eu gostaria que vocês apresentassem qual é o projeto da oposição. No Ceará, nós estamos fazendo parceria com os prefeitos para fazer centro de educação infantil, batemos o recorde de alfabetização na idade certa, melhor ensino fundamental do país, terceiro melhor ensino médio, expansão da universidade. E Ita, qual é o projeto de vocês? Na segurança pública, com toda a complexidade desse desafio, mais de 5 mil homens contratados, o programa de metas integradas, que a cada 4 meses, quando atinge a meta de redução do crime, paga R$ 2.000 do soldado até o coronel da Polícia Militar, do oficial investigador até o delegado da Polícia Civil, investimento em equipamentos, viaturas com blindagem, armamentos, política de prevenção com educação em tempo integral. Qual é o projeto de vocês? Então, o que eu sinto falta na oposição democrática, é que o discurso predominante é um discurso de agressão, de tentativa de desqualificação e vazio de conteúdo. Inclusive na segurança pública, quando, depois de uma constância de medidas, acho que o Elmano, eu vou registrar esse ponto também, acho que o Elmano, com todo respeito a todos os seus antecessores, é o governador que se expôs mais ao assumir a segurança pública como desafio, assumir pessoalmente, como desafio pessoal para a sua gestão, né? Colocando a cara mesmo, a tapa, para investir em políticas, contraditando, inclusive, determinadas visões que nos campos da esquerda eram predominantes, e gradativamente resultados começam a aparecer. Esse ano, janeiro, fevereiro, março, abril e maio, menor índice de homicídios da série histórica. Carnaval, Semana Santa, mais pacíficos da série histórica. Brevemente, você vai ver Fortaleza entre as últimas capitais do país que foram mais violentas, ou seja, sai do primeiro lugar, vai lá para os últimos. Brevemente você vai ver das cidades do Ceará, que nas 10 mais violentas do país tinham as 3, com nenhuma delas. Esses números serão divulgados brevemente. Então, a oposição perdeu o discurso da segurança pública em função da evolução desses dados, embora a população ainda não se sinta segura, e é um fato, tem muito que andar, né? E eu acho um vazio em termos de conteúdo, pelo menos até aqui. Então, eu espero que durante a campanha, a gente vê muito mais lacração na internet, o sujeito bota uma jaqueta de policial, uma pistola na cintura, vai para uma comunidade da periferia dizendo que vai quebrar, arrebentar e resolver o problema da segurança pública. Me poupe, isso aí não é projeto, né? Então, eu espero que durante a campanha, lamentavelmente, um dos pré-candidatos de oposição que está associado ao bolsonarismo aqui no estado do Ceará, no caso o ex-governador Ciro Gomes, lamentavelmente, tem um histórico de ter um discurso extremamente agressivo. Eu espero que na campanha, isso venha de outra forma, venha na forma de ideias para contraditarem, para serem colocadas como alternativa ao projeto que nós lideramos no Ceará, porque até hoje, na minha opinião, não tem projeto na mesa colocado pela oposição. Guilherme, eu teria muito mais assuntos, infelizmente o tempo acabou. Parabéns então pelo seu desempenho na pesquisa, segundo mais influente na Assembleia. Até a próxima, obrigado. Até a próxima, muito obrigado, parabéns ao Grupo Povo, à Fundação Demócrito Rocha e ao nosso anuário, que é patrimônio da nossa cultura cearense. Muito obrigado, Guilherme Sampaio, líder do governo Elmano na Assembleia. O anuário é uma edição luxuosa, 680 páginas, 14 capítulos. Um dos capítulos
trata sobre os parlamentos, tem o perfil completo de cada um dos 46 deputados estaduais, também o perfil de cada um dos 22 deputados federais e os 3 senadores do Ceará. A gente tem um anuário distribuído em bancas, livrarias ou gratuitamente na internet no site oficial anuariodoceará.com.br. Nesse endereço também você pode assistir a coleção completa dos programas que você vê aqui no canal FDR, também pelo YouTube do Povo e, como eu disse, também no site do Anuário do Ceará. A gente se vê aqui no canal FDR, também nas redes sociais da Fundação Demócrito Rocha e Anuário do Ceará. Essas 2 redes tem o nosso endereço lá no Instagram. Muito obrigado, até a próxima.